Vamos para mais um vídeo Personagens na Vida Real, onde eu vou fazer uma leitura, uma análise sobre um personagem de uma determinada série. Hoje será oculto. O que significa isso? Significa que esse personagem será revelado no final e a série, né, correspondente aí ao personagem, de onde ele está inserido, o contexto onde ele está inserido, fazendo, gente, o vídeo aqui no ar livre, na minha casa. Então pode ser que pareçam uns bichinhos, pode ser que vocês ouçam uns latidos, uma coisa toda. Resolvi fazer aqui hoje o vídeo, então não se incomodem se vocês ouvirem esses barulhinhos aí no fundo. Então vou revelar pra vocês o personagem só no final. Vou fazer essa leitura, vou fazer essa análise e vocês vão me falar se vocês concordam ou não, certo? A primeira coisa que me chamou a atenção nesse personagem, que me fez querer falar sobre ele, é um sentimento comum em todos nós. Todos nós temos esse sentimento, que é a raiva. Eu observava que em algumas falas desse personagem, o olhar que esse personagem tinha para outros personagens, né, e dentro do contexto também tinha muita raiva. E eu achava muito interessante que quando ele encontrava o pai, durante toda a série ele encontrou o pai 2 vezes, né? Mas ele encontrou o pai 2 vezes. Nessas 2 vezes, essa raiva emerge. A história tá contando que ele é um filho de 2 médicos. Né? Já falei médico, o que vem na cabeça? Então, ele é o filho de 2 médicos muito conceituados. Ele leva um sobrenome muito forte ali dentro da trama, né? Ele tem todo um sobrenome, tem toda uma história ali no sobrenome dele. E ele carrega o fardo de o pai ter ido embora. Então, ele se sente abandonado pelo pai. E ele tem uma raiva em cima disso, de não ter na memória dele essa presença do pai. E ele guarda aquilo. E eu observo que essa raiva, ela emerge quando ele se sente, de certa forma, abandonado por outras pessoas, ou ele se sente excluído de alguma forma. Essa raiva emerge ainda mais. Então, o que ele começa a fazer na dinâmica da vida dele com os outros personagens? Principalmente, a gente consegue ver isso nos relacionamentos afetivos dele, né? Ah lá, vídeo que você tá fazendo lá fora, parece as pessoas passando aqui atrás. Pode passar! Então, continuando, o que ele começa a fazer na dinâmica dos relacionamentos dele, então? Ele começa a trazer, quando a pessoa não faz aquilo que ele quer, ele se sente como se a pessoa estivesse abandonando, tornando ele uma pessoa péssima por isso. Ele se sente completamente rejeitado, ele se sente mal, ele se sente culpado, um monte de coisa vai acontecendo. Tem essa dinâmica ali, dessa sensação de estar sempre sendo rejeitado. E aqui o que acontece? Como tem uma falta, um vazio dentro dele, ele começa a sempre buscar respostas. Ele tá sempre buscando respostas. É ele, já disse que é um homem. Eu lá revelando, aos pouquinhos. Então ele tá sempre buscando algo que acrescente nele. Porque é como se ele tivesse um vazio ali dentro, né? Inclusive, uma das coisas que faz ele se sentir melhor é ele ir pra natureza. Um dos relacionamentos dele dentro da série, em que a personagem, né, que ele tá se relacionando, ela não gosta de ir pro meio da natureza, ela não quer ir pro meio da natureza. E ele se sente completamente tipo assim, então você não é pra mim. Então é mais ou menos assim, ou você é assim ou você não é assim. Porque quando eu precisei de ter esse amor do meu pai, eu não tive esse amor. Então esse amor tem que ser do meu jeito, tá? Porque se for do jeito da outra pessoa, pode me provocar tamanha dor. Então, e o que acontece também nos relacionamentos dele? Quando os relacionamentos aprofundam, quando os relacionamentos entram em alguma coisa num âmbito muito profundo dentro dele, as cobranças em cima desse relacionamento ficam ainda maiores. Então não é como nem se ele estivesse cobrando essa pessoa, ele tá, na verdade, cobrando esse pai desse amor que não deu, que ele tá projetando ali nos relacionamentos dele. E quais são os relacionamentos que são mais leves, que são mais legais? Aqueles relacionamentos que não tem tanto compromisso, que é ali só uma relação sexual, ou só um beijinho aqui, uma coisinha ali. Quando começa a aprofundar, começa a ouvir os problemas todos, porque talvez esse medo que ele tem de ser rejeitado faz com que ele se afaste da pessoa antes mesmo da possibilidade dela amá-lo. Então, nesses episódios aí que ele encontra o pai, e essa raiva, ela emerge, que aos momentos, assim, que eu sinto que o ator maravilhoso, ele traz com muito mais força e com muito mais potência essa raiva, e aí ele começa a chorar. E só de lembrar da cena eu já fico até meio emocionada, porque é forte aquela sensação que ele tem. A sensação de rejeição dentro dele, tudo que essa sensação
provocou na vida dele, que ele deixou que isso, muitas vezes, fosse até maior que ele mesmo, né? Colocando assim dessa forma. Então, e quando ele tá falando com o pai, quando ele tá falando pro pai, por que você me abandonou? Por que você não apareceu no meu aniversário? Uma coisa assim, né? Um Natal que fosse, você aparecendo lá e tudo mais, ele questiona o pai sobre isso, né? E é nesse momento quando o pai dá as respostas para ele, que não suprem essa necessidade que ele tem de ser amado por esse pai, ele fica revoltado num ponto que sai todo esse choro. E aí quando ele volta, né, essas 2 vezes, quando ele volta para a vida dele, ele vai lá como se o pai fosse, ele vai buscar no pai um herói, ele não encontra, então ele mesmo tem que se vestir do herói. E nessas 2 vezes que ele se encontra com o pai, quando ele volta como se tivesse, assim, vou ser o herói da minha vida, né? Inclusive se colocando aí no papel de salvar as pessoas, de fazer o bem para a humanidade e tudo mais. Qual é esse personagem? De quem que eu tô falando? E por que eu escolhi fazer essa leitura também? Eu escolhi fazer essa leitura porque eu acredito que muitas vezes aquilo que nós não resolvemos dentro de nós, as nossas próprias feridas, aquilo que a gente acredita que o outro fez com a gente, o outro me abandonou, o outro me rejeitou e tudo mais, o amor que eu não tive, eu vou levar isso para as minhas relações, eu vou levar isso para o meu trabalho. E ele levava isso para o trabalho dele também em alguns momentos. Então, se a coisa não saía às vezes como ele queria, ele mostrava isso no olhar dele, era uma raiva, às vezes era uma raiva contida aqui, mas ele tava mostrando aquilo, sabe? Às vezes ele ficava no silêncio, às vezes ele falava, não quero falar com você aqui agora, e pum, fechava a porta. Então, muitas coisas que ficavam mal resolvidas, porque estava dentro dele mal resolvida essa história com o pai, né? Essa não aceitação de que a história dele foi assim. Então, eu achei esse personagem muito bem construído, eu gosto muito desse personagem, ele me chamava bastante atenção ali na série. Embora algumas vezes, né, como eu falei pra vocês, não tô aqui pra fazer crítica da série nem do personagem, embora algumas vezes esse tom que o ator escolheu aí pra levar ficasse um pouco cansativo. Mas eu entendo que para aquele personagem tem uma carga muito pesada essa questão do abandono, né? Então, por que eu escolhi falar sobre isso? Porque pode ser que aconteça isso na nossa vida. Algumas pessoas podem ir embora, os nossos pais podem ter ido embora, podem ter escolhido outros caminhos. E a gente se coloca no lugar, se reserva ao lugar de se colocar na dor, na sensação de ficar esperando que a vida nos dê aquilo que a gente acreditava que o outro devia nos dar. E aí a vida não dá e a gente fica ali sofrendo, a gente fica cobrando muitas vezes do outro. Esse personagem, então eu vou revelar aqui pra vocês. É o Jackson Avery, do Grey's Anatomy. Eu adoro essa série, tem vários personagens que eu quero fazer aqui, na verdade, essa leitura, essa análise. Mas eu escolhi ele também, porque ele tá saindo da série. Olha, são vários spoilers, tá? Então aqui vocês vão lidar com spoilers. Ele tá saindo da série, o personagem tá saindo, né? O ator também, consequentemente, ele decidiu finalizar ali depois de... São 17 temporadas, né? Na 17ª temporada, então, ele resolve sair. Eu acho que ele entrou na 6ª temporada, eu não lembro se era a 5ª ou 6ª temporada aí que ele entrou, ou se foi mais pra frente, não vou lembrar agora. E ele entrou, ele resolveu, então, sair, o ator resolveu sair, eu não sei qual que foi o acordo lá que eles tiveram, se saíram com ele, né? Mas então o personagem do Jackson vai deixar a trama. E aí eu resolvi fazer essa homenagem para esse personagem que trazia muita verdade ali, trazia essa questão com a raiva que era muito potente, e eu muitas vezes nos meus atendimentos como terapeuta, eu via essa raiva. E outros personagens também, em que eu fiz na minha vida, em que tinham contido essa raiva, eu tive um olhar para ele como referência, né? Eu achava muito interessante a forma como ele lidava, e eu trazia isso para mim também, e vejo isso muitas vezes nos meus atendimentos também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aqui um curtir, se inscreve também no canal. E se você sabe de alguém que gosta muito dessa série e que gostaria de ouvir essa leitura, manda esse vídeo pra ela, certo? Um beijo, até o próximo vídeo.